O presidente Lula decidiu manter Juscelino Filho no governo após as acusações. A gente falava sobre isso ontem, né, Ricardo? E eu queria que você trouxesse pra gente aí a sua opinião sobre o assunto e quais as possíveis consequências dessa permanência dele no governo. Bom, certamente muito mais desgaste para o governo, né? Um prejuízo ao discurso que foi feito na campanha, que prometia que quem tivesse algum envolvimento em escândalos não continuaria no governo, mas o fato é que o presidente optou por manter o Juscelino dentro do governo, pelo menos por enquanto, né? E é por enquanto mesmo, não é uma decisão que vai ter que ser reavaliada a cada momento, em busca de tentar se salvar um pouco melhor no Congresso, né? Então, entre o discurso que tinha feito aos eleitores e a realidade prática da relação com o Congresso, o presidente optou por manter, né, após sofrer aí muita pressão do União Brasil, né? O União Brasil tem 59 deputados, 9 senadores. Num primeiro momento estava dividido quanto ao Juscelino, não concordava com a ida dele para o governo, mas aconteceu um episódio curioso, que é quanto mais o PT se uniu para tirar o Juscelino do governo, né, sobretudo a Gleisi Hoffmann, nas críticas públicas que fez ao Juscelino, mais isso formou uma união dentro do partido para tentar defender o ministro, porque consideraram que seria uma humilhação à União Brasil a saída do ministro nesse momento. Então, Lula acabou cedendo essa pressão, né? Agiu como em outras ocasiões no passado, muito mais pensando na articulação do que efetivamente naquilo que tinha proposto aos eleitores durante a campanha, e o Juscelino vai ficar pelo menos até começarem as votações mais importantes no Congresso. E aí tem essa contrapartida, né? Olha, você vai ficar, eu vou dar esse voto de confiança à União Brasil, mas eu quero agora os votos a qualquer custo da União Brasil, ou seja, se não tiver os votos, aí lá na frente pode ser que o Juscelino não resista, né? E não ter votos é uma preocupação permanente do governo Lula 3 até agora, né, Ricardo? E essa preocupação, inclusive, tornou-se ainda mais intensa com declarações dadas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, ao dizer que não está enxergando exatamente uma base sólida do governo para aprovação de projetos, não, né? Exatamente. E ele disse até mais do que isso, né? Porque ele disse, olha, agora que nós vamos começar as coisas na Câmara efetivamente após o Carnaval, as coisas vão se desenrolar um pouco melhor, mas o fato é que o governo não tem uma base e foi eleito com um Congresso completamente diferente, que é o que todo mundo, né, todos os analistas já diziam, mas que vindo do presidente da Câmara tem ainda mais importância. Quer dizer o seguinte, olha, o governo agora vai ter que entender que tem um Congresso liberal pela frente, que o governo já não é mais o mesmo daquele de 2003, quando o Lula assumiu pela primeira vez, que hoje tem Banco Central independente, que tem agências reguladoras, que tem lei das estatais, ou seja, é muito mais difícil utilizar esses órgãos, né, que normalmente eram usados para barganha política, para convencer o Congresso, né, a apoiar a ou B do que o governo pretende. Ou seja, traçou um cenário realmente de dificuldades para o governo. E aí, dentro desse cenário de dificuldades, esse apoio do União Brasil se torna ainda mais importante. O fato é que a gente sempre, ao analisar política, falou sobre a capacidade do Lula tem de conversar com setores diferentes, sobretudo setores médios ali da política, para tentar formar sua coalizão. Ele conseguiu, de certa forma, uma parte disso durante a campanha eleitoral, mas o fato é que parlamentares eleitos foram eleitos de forma com uma ideologia muito definida, né? Alguns em apoio direto ao presidente, outros contrariamente. E agora convencer esses políticos a mudarem de lado é mais difícil do que no passado, porque o eleitorado de parte do Centrão se tornou um eleitorado à direita. E para o político demora um tempo para ele conseguir fazer essa transição sem ser prejudicado eleitoralmente no futuro, né? Então ficou claro que a situação do governo é bem mais difícil do que parecia no primeiro momento, quando começaram as articulações, parecia que a base ia ser formada muito rapidamente. E o que a gente está vendo até agora é que não vai haver essa facilidade toda, né? O próprio Arthur Lira já tinha deixado claro, né, Ricardo, na sua reeleição, nas primeiras entrevistas, de que a discussão era muito mais projeto a projeto e caso a caso para identificar a base de governo, que não haveria, como você bem disse, nenhuma solidez nessa base, e não dá para esperar muito que o União Brasil, formado de uma fusão entre democratas e PSL,
fosse ser exatamente um grandíssimo aliado do governo Lula. Se alguém estava contando com isso, acho que dará ou deu com os burros na água, né? Não, eu acho até que o Lula, imagino, esteja contando mesmo que, 3 ministérios é o suficiente para eu ter metade do União Brasil e metade é o que dá para ter mesmo, né? O problema é que corre risco de não ter nem metade, né? Todo já não teria mesmo. Eu sempre dou o exemplo do Sérgio Moro no Senado, né? Mas eu acho que o governo imaginava que poderia ter pelo menos metade. E nesse momento ainda não está claro se ele tem metade. Que ele não tenha outra metade, isso já está garantido, já está certo. Né? Os 28 que assinaram a CPI lá, eu acho que isso é o caso perdido. Agora, tu vai ver os demais 28, se dentro desses demais, na verdade, os demais 31, né? Se dentro desses demais 31, ele tem de fato esses 31 votos, né? Exatamente.